Saiu um novo relatório gerencial do ALZR11, fundo da Alianza. Como ponto principal do relatório, tem uma grande observação aqui, que vale destaque no início do vídeo, é que durante o mês de fevereiro, o fundo ele não recebeu os aluguéis referentes aos ativos do CDB Ana Rosa e Morumbi, que ficam localizados em São Paulo. E a gestão do fundo informa que eles já estão em contato com a companhia, que atualmente ela está em processo de transição, mudando de controladoria geral. Essa falta de aluguel, ela representa no patrimônio líquido do fundo cerca de 3,3%, então já é um valor considerável. Ele destaca que essa inadimplência ela não impactou a distribuição do fundo, dos seus rendimentos mensais que foram anunciados em 18/3, e também isso não vai alterar o guidance divulgado pelo fundo no primeiro semestre de 2026. E em fevereiro também o fundo relata que não houve nenhum reajuste nos imóveis e nos aluguéis do fundo imobiliário. Então se inscreva no canal, curta o vídeo e vamos lá analisar as outras informações desse relatório gerencial de fevereiro de 2026 do ALZR11. Outras informações importantes também é que em fevereiro eles realizaram a aquisição estratégica de aproximadamente 30 milhões em cotas dos fundos PQAG11 e do HGBL11. Ambos estão proporcionando uma exposição BTS, que é aquele imóvel que é construído sob medida para o inquilino, e ele abriga a sede administrativa e também o centro de distribuição Last Mile da Natura. Ele afirma que é uma empresa boa, com grande rating e que é uma alocação acertada da gestão do ALZR11. E também ela é respaldada por um contrato atípico, que é aqueles contratos de maior duração e que tem uma multa também maior por consequência, de vigência até 2034. Sobre a base de investidores, ela anda crescendo de forma considerável. Ele alcançou 188 mil cotistas no final de fevereiro, a partir da entrada de mais 5 mil investidores apenas nesse último mês. A gestão ela informa que o fundo imobiliário ele se encontra no melhor patamar desde o seu início, com rendimentos recorrentes gerados, como qualidade quantitativa e qualitativa no portfólio, os inquilinos de primeira categoria e um prazo médio ponderado de contratos atípicos no patamar mais elevado da história. A LZR também anuncia a 8ª emissão de cotas e dentro desse processo foram alocadas e subscritas cerca de 18.095.486 novas cotas, que é o equivalente a 191.088.332 reais. A parte de disponibilidades, rendimentos e guidance, ao término do mês, a posição de caixa e valores mobiliários do fundo eram de 265 milhões, montante de liquidez considerado bastante saudável pela gestora para o devido cumprimento das obrigações de longo prazo previstas. O próximo pagamento de rendimento, referente ao lucro caixa apurado do mês, será no valor de 0,08 centavos por cota, acontecerá no dia 25/3, na verdade já aconteceu, para a base de investidores que estavam posicionados no dia 18/3. Os resultados gerados no mês eles foram novamente superiores à média dos meses anteriores e mesmo após essa próxima distribuição, o ALZR garante uma reserva de lucros estabelecida de 0,03 por cota. Sobre o guidance de distribuição, ele projeta que para o primeiro semestre de 2026, eles vão pagar um resultado recorrente entre 0,08 e 0,082 por cota no mês, até chegar ao segundo semestre e ele fazer uma nova previsão de guidance. No mercado secundário, a LZR também ele teve um volume diário de negociação de aproximadamente 2,6 milhões, o que é um volume bem baixo comparado aos outros fundos imobiliários. Eu acho que ele deveria ter uma liquidez ainda maior. Esse gráfico aqui ele é muito importante. Raramente você consegue ver o ALZR abaixo do seu valor patrimonial e atualmente ele está entre o valor patrimonial e um pouco acima desse valor, significando que no mercado ele está um pouco mais caro do que deveria. E abaixo ele destaca que atualmente o fundo ele possui 24 imóveis que são amplamente diversificados em seu portfólio, tanto em classe, tipo de uso, quanto em setores de atuação dos locatários e também das localizações. A demonstração de resultados, a DRE do fundo, as receitas em fevereiro 10.296.000, comparado aos meses anteriores foi um pouco inferior, as despesas também 1 milhão,
E aqui o resultado caixa foi de 9 milhões, comparado aos meses anteriores também foi menor. O valor patrimonial que o fundo arrecadou foi de 0,72. O resultado distribuído foi cerca de 10 milhões, que é o equivalente a 0,08 centavos por cota. Aqui no relatório ele tem uma distribuição de pagamentos e aquisições dos imóveis da carteira. Então o fundo que esse mês não arcou com a despesa de aluguel foi o CDB Ana Costa, que foi realizada a aquisição lá pelo período de 25 de outubro. Então é uma aquisição que foi praticamente recente e que já vem dando problema, mas o fundo ele relatou que é uma situação atípica e que já está em contato com a administradora para fazer essa renegociação. Aqui também tem o histórico de pagamento. Em fevereiro de 2025 ele pagou 0,084 e ele vem pagando esses patamares também desde agosto de 2025. Os rendimentos médios distribuídos em cada ano, mostrando que o de 2025 foi o maior patamar de rendimento pago e espera-se que também em 2026 ele supere os valores de 2025. Aqui são os CRIs que o LZR gerou para fazer aquisições, são todas as dívidas que ele possui, com uma atenção maior para o Aliança Digital, que é o do Rio Grande do Sul, que teve um problema antes da aquisição. Ele tem um CRI a IPCA mais 8,54, que já é um indexador com uma taxa um pouco alta, que é o de maior atenção aqui das aquisições, dos certificados de recebíveis imobiliários que o LZR tem. E somando tudo, em 2026 dá o equivalente a 27 milhões. E um total de CRIs gerados de 472 milhões que o LZR vai arcar. Mas conforme ele já falou lá em cima, ele possui caixa suficiente para manter o fundo saudável para os próximos meses e anos. Aqui é a taxa de ocupação do fundo, então 100% do contrato de locação vigente são atípicos. Um fundo que ele é bastante diversificado, tanto em segmento quanto em inquilino. A geolocalização é muito boa desse fundo imobiliário. Classe dos imóveis, ele faz investimento em edifícios comerciais, galpões logísticos, renda urbana, data center, galpões refrigerados. Os anos atípicos de vencimento das locações, a atenção vai ser principalmente aqui na Atento do Rio de Janeiro. As demais são contratos longos, que está bastante seguro ainda. Ele também faz setores de atuação, alimentos e bebidas, especialidades químicas, varejo, educação, medicina diagnóstico, data centers também, que é um segmento muito atípico comparado aos outros do mercado. Aqui são os meses de reajuste dos aluguéis pelo IPCA. Para Atento e da Sky, são os contratos que vão ter um reajuste mais breve, se tudo der certo. É para março e abril, esses reajustes. E aqui são os imóveis. Esse é o da Atento do Rio de Janeiro, que tem uma previsão de vencimento para julho de 2026. Então, provavelmente, em março, ou ocorre esse reajuste, ou vão fazer alguma negociação entre locatário e inquilino. E para finalizar também, esse é o imóvel da Sky, que tem também um mês de reajuste agora para março, e o índice de reajuste dele vai ser a IPCA. Esse é o relatório gerencial do ALZR11, fevereiro de 2026. Se você ficou até o final do vídeo, peço que você se inscreva no canal, que você comente aí se você tem esse fundo imobiliário, se você gosta dele.